Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço live aqui, só com os meus alunos, porque o Instagram não tava deixando, né? Não tava deixando me marcar, não tava deixando fazer um monte de coisas, então tava com saudade de fazer live assim pra falar desses assuntos. Eu nunca deixei de fazer porque tem sempre os meus alunos, mas fazer aqui pra todo mundo é muito legal. É sempre uma experiência muito boa. Vou esperar o pessoal entrar aqui, ó, trazer uns minutinhos. A verdadeira patroa. Ai, eu não aguento vocês. Bom, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui antes de começar, né? É o seguinte, o propósito da live não é fazer uma equiparação exata entre as doutrinas totalitárias, entre comunismo e nazismo. Não é para dizer que são coisas exatamente iguais. Não é para dizer que se você fala que você é antinazista, você precisa fazer um discurso todo para justificar isso falando de outras coisas. Mas não dá para você rechaçar uma coisa corretamente e depois apoiar outra, que por mais que sejam diferentes, baseadas em algumas premissas diferentes, tem muitas similaridades que deveriam ser conferidas. E é isso que fica de fora do debate, principalmente, né? Alguém perguntou aí sobre se vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada sim. Bom, então, a grande questão aqui, eu trouxe alguns dos materiais que eu fui nas visitas, e eu recomendo muito, eu sempre falo isso pra vocês, eu falo isso pros meus alunos. Agora com a pandemia ficou um pouco complicado, mas se possível, façam turismo histórico. Eu até tenho uma pretensão, nunca nem pensei como fazer isso, mas eu tenho uma pretensão de talvez montar, sei lá, excursões para esses locais, porque faz uma diferença. Você conversa com as pessoas que estão nos museus, os guias, os voluntários. Geralmente os voluntários que ficam nos museus, que falam sobre esses assuntos, são pessoas que viveram na pele, senhores e senhoras de idade, alguns que são filhos de pessoas que viveram na pele. Então, quando possível, façam turismo histórico. É muito diferente quando você vai e você vê a história contada pelas pessoas que realmente passaram por isso. Então eu pego aqui esse livro, que foi o livro que eu falei pra vocês. Sabe, fica aí que você vai... Daqui a pouco você vai poder me dizer se sim ou não. Você nem esperou eu começar pra dizer que eu estou equivocada. Mas enfim, esse livro aqui eu trouxe da Letônia, do Museu da Ocupação. E aqui eles fazem tem a versão em letão e em inglês, né? É claro. E aqui eles fazem uns paralelos e eles sempre falam, todos os museus do leste europeu que eu fui, Eslovênia, Croácia, Macedônia, República Tcheca, Hungria, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, todos esses países e outros, que eu não vou lembrar todos assim, que eu já fui em vários, falam sobre a mesma coisa que eu tô falando aqui pra vocês. As similaridades dos regimes e por que é preciso rechaçar ambos. Então, a premissa das pessoas quando falou dessa discussão aqui, quando começou essa discussão por causa lá do monarca, etc. Por um lado, é bom a gente levantar o debate, porque dá pra mostrar justamente que ambas têm problemas graves na sua concepção. Então eu rejeito a ideia de que o nazismo já nasce errado da concepção, ele já nasce uma ideologia de morte e, portanto, ele é pior do que o comunismo. Eu tenho certeza que a máquina de morte que os nazistas fizeram, os campos de concentração e depois de extermínio, sem dúvida foi um passo a mais da maldade que já existiu no mundo. Isso é indiscutível. O ponto é que a ideologia comunista e a ideologia socialista, eu já vou explicar a diferença entre elas, também nascem de uma ideologia de morte, só que de uma outra forma. A dos nazistas, ela é mais direta, ela é mais direto ao ponto. Eles falam muito sobre nós queremos eliminar uma raça específica. Mas é até interessante de notar que os argumentos para isso não ficam somente na raça, em uma formação de uma raça superior ariana. Ele vem nisso, ele é calcado no nacionalismo alemão, mas também eles dão como desculpa, como bode expiatório, a riqueza dos judeus.
Eles falam que os judeus é que têm os comércios, os judeus é que têm as lojas, que eles acumularam muita riqueza ao longo de muitos séculos, que eles são donos dos bancos, das casas bancárias. E isso fez com que os alemães nazistas, depois da Primeira Guerra Mundial, pudessem levar a população a entender que a causa dos problemas da Alemanha era não só um problema de raça, mas um problema de acumulação. E isso está presente em toda a doutrina nazista. Tanto é, eu separei aqui um livro para vocês, que eu recomendo, tá em inglês. Mas aí, se vocês não sabem inglês, vale a pena ler e pegar uma tradução, porque até ajuda vocês a pesquisarem coisas interessantes que vão ajudar na prática do inglês. Esse livro aqui chama Fascist Voices, ou seja, vozes fascistas, que são ensaios de vários autores fascistas, mas eles colocam também nazistas nesse livro aqui. E nesse livro, nós temos um texto muito interessante do Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. E ele escreveu aqui, ó, eu vou colocar para vocês verem aqui, ó, que lógico tá ao contrário, né? What is Socialism? Do Goebbels. E o Goebbels, ele foi um socialista convicto. E ele escreve aqui que o capitalismo é a imoral distribuição do capital. O capitalismo em economia é a mesma coisa que democracia na política. A imoral distribuição do poder dentro do Estado. Ambos os fatores, capitalismo e democracia, esse relacionamento de pai e filho, são inimigos jurados de uma nova organização do Estado. E aí ele coloca aqui, essa é a tragédia do liberalismo, a filantropia, a conglomeração dos covardes burgueses, do sentimentalismo, do sadismo e do medo. E aí ele continua falando sobre isso, então ele entende, ele depois vai falar aqui sobre os erros que ele acredita haver na doutrina marxista. Ele fala o seguinte, a única luta efetiva dos marxistas contra a luta efetiva dos bolcheviques, na época já era assim, os bolcheviques, tinham os bolcheviques e os mencheviques que viviam brigando, é o objetivo de eliminação do capitalismo. Entretanto, eles acreditam que o marxismo, a luta de classes marxista não faz sentido. Então, a discussão do socialismo do Goebbels é em relação a práticas, a doutrinas, a coisas específicas. E na realidade o socialismo ele vem muito antes do Marx. O socialismo que era chamado de socialismo utópico foi chamado assim pelo Marx, que era o socialismo que já determinava que o capitalismo era um problema, que você tinha que coletivizar as coisas. Tem vários autores socialistas e muitos deles influenciaram os autores que vieram no futuro, os marxistas e também os socialistas não marxistas e também os nazistas, como Georges Sorel, que era um francês. E isso é falado nas obras do Goebbels, isso fica muito claro nas obras do Goebbels. Então, o que os nazistas queriam? E aí eu selecionei até um trecho aqui do meu curso, que é o seguinte: o partido nazista, que veio com Hitler, Goebbels, etc., ele queria uma ressignificação do socialismo diferente do marxismo. Então eles tinham, a luta deles era para um tipo de socialismo, e um socialismo que tivesse também fortes características nacionalistas e que fosse com essa ideia de raça pura. Então ele tem esses três elementos muito fortes, mas diferente do marxismo do Marx, o que estava sendo implementado na Rússia. O nazi, que é de partido nazista, né, é sigla para, em alemão, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esse termo socialista, ele foi empregado primeiro por um filósofo chamado Henri de Saint-Simon no começo de 1800, e eu vou ler aqui esse trecho do meu curso. Ele acreditava que a industrialização e a revolução científica pediam um completo rearranjo no governo e na sociedade. Escrevendo após a Revolução Francesa, ele visionou uma sociedade totalitária regida por uma elite tecnocrática feita por industriais, acadêmicos, homens de negócio e cientistas. Esses primeiros socialistas, que o Marx chamava de socialistas utópicos, estavam preocupados primariamente com melhorar a sociedade por meio de uma organização central
que eles acreditavam que pudessem melhorar as descobertas científicas, a tecnologia, e que a massa seria muito ignorante para chegar nesse nível elevado de sociedade. Depois que o Marx veio, ele adicionou a questão da luta de classes, dizendo que é inexorável a luta de classes, que sempre vai existir uma classe oprimida e uma classe opressora. E a partir disso ele desenvolveu a sua teoria. E lógico, não vou nem entrar aqui no campo econômico do negócio, porque o campo econômico por si só ele já é errado, ele já vem com uma ideia de economia ser jogo de soma zero. O próprio Engels fala isso nas obras dele e também no manifesto do Partido Comunista se dá essa ideia, o manifesto foi escrito por Marx junto com Engels, né? E se dá essa ideia de economia ser jogo de soma zero. Existem vários problemas teóricos da questão econômica que já foi refutada há mais de um século na chamada Revolução Marginalista, quando se refuta a mais-valia, que era a ideia de apropriação do trabalho dos trabalhadores. Mas eu não vou entrar nesse ponto. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a concepção do socialismo e principalmente do comunismo, que já nasce de uma ideia, de uma ideologia de ódio e de morte. Aí depois aqui no curso eu tô falando aqui sobre os nazistas, e eles, como eu falei no começo, eles queriam redefinir o socialismo, e começou uma fusão de ideias socialistas com uma economia gerida de forma tecnocrática, ou seja, eles queriam pegar as pessoas que eles achavam que eram melhores do que a massa e colocar para dominá-las. Então, médicos, advogados e todo esse tipo de pessoa que poderia ser essa elite burocrática que comandasse o país de forma totalitária. Além do nacionalismo alemão, é claro, que era profundamente antissemita. E o Hitler, depois, lá na frente, quando ele atacou a Rússia, um dos elementos que ele usava contra os russos, ele dizia que eles eram judeus. Eles não falavam, ele falava de comunismo, ele falava de bolchevismo e falava que eles eram judeus. Então é uma doutrina profundamente antissemita desde a sua raiz, sem dúvida nenhuma, e isso é abominável. Mas não é porque uma é focada na raça e a outra é focada na burguesia, e porque é focado na burguesia em nome de uma igualdade que não existe, que uma é melhor do que a outra, ou que uma é justificável, uma não é crime e a outra é. É isso que eu quero fazer com vocês nessa live aqui. Não é a equiparação dos ideais, embora algumas das premissas tenham sido parecidas, mas mostrar que esses regimes totalitários, eles têm muitas similaridades econômicas, sociais, e as suas implicações foram catastróficas. E na minha percepção, e na percepção do pessoal lá do leste europeu, que eu fui, o comunismo acaba representando um perigo maior. Não porque o nazismo não é pior do que o comunismo, ou porque o nazismo ele é, de alguma forma, menos letal, digamos assim. Não por isso. Mas porque como o comunismo, o socialismo e o comunismo foram até hoje tolerados, mesmo depois de todas as atrocidades que eles causaram, isso acabou de uma certa forma elevando essa doutrina e colocando ela acima de outras ideologias de morte. Então, para o leste europeu, a doutrina comunista, socialista, ela é perigosa porque ela ainda sobrevive. Você tem ainda os partidos, os símbolos, apesar da Europa, né, uma parte do parlamento europeu ter proibido esses símbolos lá, ele ainda continua muito comum no resto do mundo, ainda desejado, ainda falado, ainda querido, ainda colocado como solução para os problemas do capitalismo, usando de desinformação. A propaganda socialista ela é muito efetiva. Então, o ponto deles não é fazer a equiparação exata de nazismo com comunismo como se fosse exatamente a mesma coisa. Não é isso. Eu quero que deixe muito claro isso aqui. O ponto é, o comunismo, o socialismo, ele é uma ameaça real hoje. Se existir uma pessoa que se declara nazista, ela vai ser escorraçada, ela vai ser rechaçada, ela vai ser processada, ela vai ser presa, ela vai ser condenada. Algo que não acontece com as pessoas que defendem socialismo e comunismo e defendem abertamente, inclusive revoluções violentas. E se a ideologia socialista, marxista, ela parte do princípio que é preciso uma revolução e uma ditadura do proletariado, que é necessária uma violação despótica dos direitos de propriedade,
O que quer dizer uma violação despótica? É a retirada, é o confisco de propriedade, de dinheiro, de outras coisas das pessoas. A força. A única forma de você fazer isso é fazendo a força. Você não consegue fazer isso assim, então, tudo bom? Eu vou aqui retirar a sua fazenda, tudo bem pra você? Não é assim que funciona. É sempre revoluções violentas. E isso está na concepção, no começo da ideologia marxista. Os socialistas prévios, que o Marx chamava de socialistas utópicos, eles ainda não falavam de coisas violentas, de retirada despótica do direito de propriedade, de revolução violenta. Eles ainda não faziam isso. Mas o Marx entendia o seguinte: bom, vocês estavam indo no caminho certo, porém vocês não deram a solução. E a solução eu lhe apresento, a solução é: vamos fazer isso por meio de uma revolução violenta. E aí tem dentro do manifesto do Partido Comunista, eu sempre falo para vocês lerem esse livro aqui, sempre, porque é daqui que você vai tirar realmente como as coisas acontecem, como é a ideia deles. E tem o seguinte, nessa página 61 aqui tá escrito o seguinte: os comunistas se distinguem dos outros partidos proletários apenas em 2 pontos. O primeiro, nas diferentes lutas nacionais dos proletários, que destacam e fazem prevalecer os interesses independentes da nacionalidade comuns a todo o proletariado. Nas diferentes fases, porque passa a luta entre proletários e burgueses. Eles sempre representam os interesses do movimento em sua totalidade. E isso aqui é o cerne do coletivismo, ou seja, você passa a ideia coletiva em detrimento da ideia individual. Por isso que Hayek, Mises e outros austríacos sempre falavam que é preciso combater o coletivismo. E individualismo é o que deve ser preservado. Só que as pessoas entendem que individualismo é você pensar somente em você e não pensar na convivência em sociedade. Mas não é isso. Individualismo é sobre respeito aos direitos individuais e às liberdades individuais, que é o oposto do que faz o coletivismo. Se a doutrina marxista ela é coletivista e ela distorce na sua base os conceitos de justiça, os conceitos de liberdade e os conceitos de democracia, naturalmente ele vai fazer isso sempre por meio de força e imposição. O que o Marx queria, e ele fala durante toda a sua obra, mesmo sendo uma obra super prolixa e confusa, era a supressão do indivíduo burguês. E essa supressão vinha por meio de uma reeducação dessa pessoa, então extinguir o sentimento burguês, que era da necessidade de ter alguma coisa, de você melhorar, de você ganhar mais, de você ser melhor, aquela coisa da competitividade que é natural do ser humano. E eu falo isso muito durante o meu curso todo. O capitalismo ele é uma evolução natural do comércio, não foi uma coisa imposta. Descobriram o que era o tal do capitalismo, a economia de mercado, observando as relações que tinham sido desenvolvidas ao longo de séculos. Então, por muito tempo, eles acreditavam que havia jogo de soma zero, e aí os países praticavam o que a gente chama de prática mercantilista. E foram desenvolvendo, e foram entendendo o que aconteceu depois da Revolução Industrial, por que as pessoas estavam melhorando de vida. O socialismo ele age na base contrária, ele age no antinatural, e por isso ele precisa ser imposto. Quando uma coisa precisa ser imposta, você precisa dizer o seguinte: você não vai sair daqui, eu vou murar esse lugar porque você tem que morar aqui, eu não vou deixar você sair. Você não pode escolher o que você quer fazer, o que você quer trabalhar, aonde você vai, o que a sua família vai fazer. Não é coincidência que todos os ditadores comunistas, todos os ditadores socialistas / comunistas fizeram atrocidades humanitárias, porque isso começa a partir daqui. É coincidência dizer que todo mundo que é marxista na realidade não queria que todas essas mortes acontecessem? Não. Então o que acontece? Os marxistas, eles já têm a concepção muito clara de ser uma ideologia de violência. Eles dizem, o próprio Lenin fala, não é possível haver revolução sem derramamento de sangue. Aí você corta para 2021, 2022, o pessoal lá do PCB, o pessoal do PCdoB, aquele cara que é verificado, que tá o tempo todo agora na mídia, inclusive na Globo News, dizendo que é a favor de matar pessoas contra-revolucionárias, que Fidel era um humanista, de que Stalin não era tão ruim assim, nega as mortes causadas em Holodomor, que eu falo sempre pra vocês. Eu tenho aqui o material de Holodomor de quando eu fui pro museu lá em Kiev, e é muito triste esse museu, tem documentos, tem vídeos, tudo isso eu coloco lá no meu curso, né, boa parte disso. E eu conversei com as pessoas lá,
E é muito triste. Então, essa negativa de ser uma ideologia que, matou mais do que o nazismo, mas tudo bem, porque é em nome da igualdade. Isso é uma distorção da realidade da própria doutrina. E a concepção do socialismo marxista, ele precisa sempre da imposição, da força e da violência. Então não tem como você defender isso dizendo que, então ele é moralmente superior ao nazismo. O nazismo, ele tem uma coisa pior, que é a supremacia da raça, sem dúvida. Mas tirando a supremacia da raça, outras bases são muito parecidas e o socialismo é uma delas. Tem uma passagem aqui da biografia do Lenin. Cadê a biografia do Lenin? Tá aqui. Que ele fala sobre capitalismo de Estado. E quem falava de capitalismo de Estado, inicialmente, era Mussolini. Então esse aqui é o livro, tá? Tá na minha bibliografia também. E o Lenin, ele era um cara pragmático. E ele entendia, porque até uma pessoa com 5 anos de idade, 2 neurônios funcionais, entende que a prática socialista completa, toda a coletivização, toda a supressão do sistema econômico capitalista no sentido de ter preços, de ter mercados, etc., ele dá problema. E ele, como um cara pragmático, ele queria o capitalismo de Estado, que era o que o Mussolini queria fazer na Itália. E aí cabe um parênteses que a ideologia fascista também ela é derivada do socialismo. O Mussolini era um socialista, ele foi expulso do Partido Socialista na Itália porque ele divergia em relação às atitudes que o partido tinha sobre a Primeira Guerra Mundial. E o Mussolini, com essa expulsão, ele criou sua própria doutrina, que também, e não por acaso, é uma doutrina antiliberal. E aí eu tenho 2 passagens aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui que chama Ensaios do Fascismo, escrito por ele próprio, tá? Não é nenhum autor que interpretou e nem nada, foi o próprio Mussolini que escreveu sobre a sua doutrina. E ele fala aqui que o fascismo, ele é profundamente antiliberal. Então ele fala o seguinte: enquanto os liberais falam de indivíduo, os fascistas falam de Estado. Isso é muito parecido com o que a esquerda até hoje prega. Se você pegar falas do Lula recentes ali da pandemia, dizendo que só o Estado pode resolver crises, isso está escrito aqui também no livro do Mussolini. Ele coloca aqui: somos contra todas as doutrinas liberais. E isso é muito interessante porque eles se parecem tanto que eles lutam entre si o tempo todo. Os antifascistas se parecem muito com os fascistas na realidade. Tanto é verdade que o Muro de Berlim, quando ele foi subido lá em Berlim, né, na Alemanha, do dia pra noite, da noite pro dia, o nome desse muro é Muro Antifascista. E o objetivo, a propaganda desse pessoal para os moradores da Alemanha Oriental era: esse muro está sendo construído para deixar vocês fora das tentações capitalistas. O muro que deixava você isolado do resto do mundo, que não permitia que você fosse para o lado capitalista se você quisesse, que se você tentasse pular, você era morto. Centenas de pessoas foram mortas ali, quase 2 centenas, na verdade, no mínimo. Foram mortas tentando escapar para o outro lado. E antes da subida do muro, 3 milhões de pessoas saíram da Alemanha Oriental e foram para a Alemanha Ocidental. E muitas delas moravam na Oriental e trabalhavam na Ocidental porque ganhavam mais dinheiro. E aí começou a se criar algumas distorções do marco alemão que se praticava na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental. E por causa disso, um dos motivos pela subida do muro foi justamente essas distorções e o fato das pessoas poderem ver o que estava acontecendo no mundo capitalista, que naturalmente era muito melhor do que eles tinham no mundo socialista. E esse muro era chamado Muro Antifascista. Então olha só que coisa interessante. O cara que fala que você não pode atravessar para o outro lado, você não tem direito de ir e vir, e se você quiser você ainda é morto, ele vai falar que ele está te protegendo do fascismo. Não é um pouco interessante isso? E aí você vai dizer assim: não podemos comparar as doutrinas. Podemos e devemos rechaçá-las todas, igualmente. Todas acabam causando a mesma coisa. O problema é, fascismo e comunismo são rechaçados corretamente, de uma forma muito agressiva, corretamente.
comunismo e socialismo não. E o objetivo da minha live é esse, é falar não, não, não. O negócio se parece muito mais do que vocês imaginam. Sabe aquele... vocês assistiram aquele documentário Como Se Tornar um Tirano? Que tá na Netflix? Se você não assistiu, assista, porque é muito legal e ele faz justamente as comparações dos vários ditadores, alguns, não todos, mas vários ditadores que passaram pelo mundo. Hitler, Stalin, Gaddafi, o Idi Amin, quem mais? E o Kim Il-sung. A história da Coreia do Norte é uma coisa assim bizarra. A história da China com Mao Zedong é bizarra. E todos eles aplicando a mesma coisa. O que era em primeiro lugar? Coletivização. Coletivização das fazendas e, uma coisa importante que eu esqueci de falar, trabalho forçado. Sabe o que está escrito aqui no manifesto do Partido Comunista? Tem aqui uma parte, tá até grifado, ó, que ele tem aqui várias coisas do que ele diz que são as medidas que devem ser colocadas. Dentre elas tem lá a expropriação da propriedade fundiária, imposto pesado progressivo, abolição do direito de herança, confisco dos bens de todos os emigrados e rebeldes. Como que você faz isso sem violência? Não tem como. Aí, centralização disso, multiplicação daquilo, trabalho... Aí eu chego aqui. Trabalho obrigatório para todos. Como que você vai fazer trabalho obrigatório para todos sem usar de violência? Como? E o que aconteceu na China com Mao Zedong e o seu plano bizarro chamado Um Grande Passo Adiante? Ele antes já tinha feito esse trabalho forçado, então as pessoas tinham que se voluntariar, mas não eram voluntariadas, eram obrigadas a fazer grandes trabalhos de infraestrutura na China. E isso era muito financiado pela União Soviética. Então foram feitas grandes obras de irrigação e o Mao era tão fora da casinha que ele acreditava em umas coisas que não existiam. O cara realmente se coloca numa posição de Deus. E aí ele falava que para você fazer uma plantação que desse certo, você tinha que fazer as técnicas completamente diferentes das corretas. Ele mandou matar todos os pardais, porque disse que os pardais eram um problema das colheitas. E aí isso trouxe um absurdo de gafanhoto, porque não tinha mais os predadores naturais. Mas principalmente, ele obrigou as pessoas a trabalharem exaustivamente. Então eu chegava lá, eu conto essa história exatamente no meu curso. Cornetas tocando nos quartos das pessoas. Não tinham mais casas de famílias. Ah, você tem uma casa da sua família? Não. Você era obrigado a entregar o seu casebre de palha ou a sua casa. Os materiais que eram desses locais eram usados na construção de refeitórios comunitários, etc. E você tinha lá um quarto que você dormia. A única coisa que você tinha que era sua era o urinol, que era ali da família. E até tem uma frase de um comissário que tomava conta disso, dizendo que a única coisa que não era coletiva era o urinol lá na China. E eles acordavam super cedo e iam dormir super tarde, trabalhando exaustivamente, tendo que cumprir cotas. E aí as pessoas eram estimuladas a denunciar as pessoas que estavam trabalhando pouco, as pessoas que estavam trabalhando menos, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam cansadas, as que não estavam cumprindo com as suas cotas, as suas metas. E o que acontecia com elas? Eram torturadas, eram mortas. E isso começa a partir daqui. Se isso aqui é o correto, se trabalho forçado é o correto, se coletivização é o correto, se abolir o direito de propriedade é o correto, vale tudo para isso. Esse é o pensamento principal do marxismo, que vale tudo. Se você tem um fim que seja justificável, que não é, né? Mas que para ele seja justificável, então os meios vale tudo. Vale matar 40, 45, 50 milhões de pessoas de fome, que foi o que aconteceu na China, e não só de fome, mas torturadas e por trabalho exaustivo, etc. Então, assim, isso aqui já tá errado da sua concepção. Mas voltando ao Como Se Tornar um Tirano, esse filme, esse documentário é muito bom. E ele fala das similaridades. E aí vocês vão perceber nesse documentário que uma das coisas principais é a estatização das coisas. Porque quando você estatiza as empresas, você fica com o controle de tudo. E você também tem um culto à personalidade, porque essa pessoa não pode em nenhum momento ser criticada. Isso também faz parte desse manual. E aí cada um foi colocando na sua doutrina um elemento em particular. E tem um livro que deu como base o filme, o documentário, que é justamente Como Se Tornar um Ditador. E aqui ele faz, é bem interessante, porque eu não sei quem assistiu, mas ele é bem sarcástico, o documentário.
E esse livro também é bem sarcástico. E aí ele coloca numa parte que é sobre a idolatria ao tirano, que é um dos aspectos mais fascinantes de uma ditadura, que é a capilaridade que tem o ditador em todos os recantos da sociedade. Então, mesmo que cada um tenha adicionado um elemento novo à sua doutrina, o Kim Il-sung, em algum momento, até aboliu a história da China e a história da União Soviética a ser contada para os norte-coreanos, porque o objetivo é que ele fosse o pai da nação, como é até hoje, e que ninguém tirasse dele essa figura mística, a figura de Deus. Isso foi o que o Kim Il-sung fez na Coreia do Norte. Mas ele começou com todas as ideias de Marx e sendo orientado por a doutrina que estava acontecendo na União Soviética. Na China, o Mao ele ficava meio que na sombra do Stalin, que era a grande referência, principalmente na parte oriental, no leste do mundo. E quando o Stalin morreu, ele foi meio que libertado para isso. Ele queria ser o cara que era a referência. Depois do Stalin, o Stalin morreu, eu agora, Mao, sou a referência. E para isso ele fez primeiro o grande passo adiante e depois a Revolução Cultural, que durou 10 anos. E essa Revolução Cultural, o objetivo era a extirpação de tudo que fosse considerado burguês, inclusive a religião. E isso também está aqui. Está aqui, é um livrinho fininho, ó. Fininho, dá pra ler agora. Pegou, terminou. Tá aqui. E tá no Capital. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Se a religião é o ópio do povo e se você não pode ter a própria doutrina religiosa para os comunistas é uma coisa errada e que deve ser suprimida, como você vai fazer essa supressão da religião sem usar da violência? E não por acaso foi o que aconteceu na União Soviética, inicialmente com Lenin e mais fortemente ainda com Stalin. Então eles acabaram com templos, com igrejas, confiscavam as bíblias, as coisas das pessoas. A pessoa tinha que endeusar e ler tudo que fosse somente em relação à doutrina marxista, ao socialismo. Como que você pode dizer que uma doutrina que prega a supressão da religião, das tradições e das culturas, porque esse é um ponto interessante que acho que vale fazer um paralelo com o nazismo. O nazismo ele queria construir um novo homem, uma nova identidade por meio de uma raça superior. Mas ele queria acabar também com uma cultura que ele achasse que não fosse adequada. Então, por causa disso, haviam vários tipos de perseguição às pessoas e tal. E era uma doutrina também anticapitalista. Mas o Hitler, ele era mais capitalismo de Estado, tipo o capitalismo de Estado do Lenin, inicial, e o capitalismo de Estado do Mussolini, que é a ideia de você ter algum setor privado fortemente regulado pelo Estado. E eles queriam isso, mas eles também tinham a ideia de ressignificar o homem e a sua cultura e a sua tradição. O marxismo ele é exatamente a mesma coisa, tanto que o Stalin ele fez a estalinização de todos os países que foram anexados à União Soviética. Como? De maneira violenta. O objetivo era justamente tirar tradições, culturas, línguas, tudo que fosse aquela coisa mais forte. A pessoa tinha lá uma tradição específica daquele país, uma cultura, uma religião. E isso aconteceu na China. Não tem muita gente que sabe disso, que talvez nunca tenha estudado isso, mas vocês sabem o que aconteceu no Tibete? O Tibete é uma região bem longe, próxima à China. E a China, em 1950, por ordem do Mao, logo após eles ganharem a Revolução Inicial, o governo comunista, invadiram o Tibete e expulsaram de lá o Dalai Lama. Dalai Lama é o nome que se dá para o líder político e o líder religioso, que ele acumula as duas funções. E ele acabou se exilando numa cidade na Índia. E eles queriam o seguinte: nós vamos destruir os templos do Tibete, toda a cultura, toda a tradição milenar dos tibetanos, porque agora vocês precisam se curvar ao comunismo. O Dalai Lama não fez isso e foi ser exilado na Índia. Como isso é uma ideologia que pode ser defendida dizendo assim, não, mas é por igualdade. Qual igualdade? O pessoal fala de diversidade o tempo todo, que tem que preservar a diversidade das pessoas. O comunismo e o socialismo, ele já nasce com a ideia de deixar todas as pessoas iguais. Isso não é bom.
porque cada um tem uma ambição, cada um tem uma tradição, uma cultura, é criado de um jeito diferente, fala línguas diferentes. E o grande, inclusive, a grande briga com Trotsky e Stalin era que o Stalin queria ser mais internacional e aumentar cada vez mais o domínio da União Soviética, e o Trotsky queria ficar mais nacional. É uma das brigas, né? Também tinha a questão do culto à personalidade do Stalin, embora o Trotsky não fosse nenhuma flor que se cheirasse, naturalmente. Mas o ponto é, eles tiraram os tibetanos de lá, destruíram seus templos, seus livros religiosos. Até hoje o Dalai Lama é exilado na Índia com quase 90 anos. Ele ganhou em 1989 o Prêmio Nobel da Paz. E a maior parte dos governos no mundo não dão muita bola pro Dalai Lama, não falam muito com ele, não falam abertamente sobre esse conflito para não se confrontarem com a China. Isso é uma vergonha. Aí vem me dizer assim, não, mas aí o comunismo, o socialismo, ele é moralmente superior porque ele fala de igualdade. Igualdade é meu pau de óculos. Igualdade. Que igualdade que é essa? Igualdade deveria ser igualdade sobre você tratar as pessoas de forma igual. E não as pessoas serem iguais de maneira forçada. Serem forçados a serem uma coisa que elas não são. E é isso que eles fazem quando eles suprimem a religião das pessoas. E notem, eu sou uma pessoa agnóstica. E eu falo mais do que muito católico, evangélico, etc. por aí, sobre a importância de você manter as religiões, as tradições e a cultura das pessoas sem elas serem incomodadas. Não tem como você achar normal alguém invadir uma igreja no meio de um culto. Ou você achar que é normal queimar uma igreja que nem fizeram em outros lugares do mundo. Não é normal. Cada um tem a sua tradição e deve ser respeitado. Então, diversidade para eles é qual diversidade? A diversidade que eles querem para posar de bonzinho, né? Que é o progressismo mais atual. Então, tudo isso é uma grande distopia que foi criada. E, principalmente, por que isso foi criado? Por que os socialistas de hoje falam que o comunismo ou o socialismo ele é superior ao nazismo? Eles usam de desculpa principalmente a vitória da Segunda Guerra Mundial, Batalha de Stalingrado, em que Stalin derrotou as forças nazistas. Legal. Só que não falam de uma coisa essencial, algumas coisas, mas que começa no Pacto de Não Agressão, que foi assinado em 1939. Esse pacto de não agressão secreto, que só foi descoberto depois, que tinha uma cláusula secreta lá em 1989, só foi descoberto em 91 ou 89, um dos dois, que dizia o seguinte: a Alemanha não iria atacar a Rússia não iria atacar a Alemanha, e isso facilitou o ataque da Polônia pelos alemães pelo lado ocidental e os russos pelo lado oriental. A Polônia não tinha como se defender de duas grandes forças militares a atacando ao mesmo tempo. E isso só foi possível porque houve um pacto de não agressão entre ambos. E isso também valeu para outras guerras que estavam acontecendo ao mesmo tempo, outras disputas, ao passo de que os comunistas que criticavam o nazismo pelo mundo foram informados pelo Stalin que deveriam parar de falar mal dele. E qual que era o objetivo do Stalin nisso tudo? Ele achava que uma guerra na Europa Ocidental ia ser de bom proveito para eles conseguirem expandir o seu domínio da União Soviética. Então, que eles primeiro anexariam outros países para a União Soviética ali do leste europeu. Isso começou com a Polônia, e aí tinha mais outros. Outro acordo foi feito depois que também falava sobre a anexação da Lituânia e tal. E isso eu tenho, e esse material aqui, ó. Quem for para a Lituânia, vá ao Museu da KGB, e ele conta essa história lá também. Inclusive tem, deixa eu ver se tem aqui a foto, tem lá uns materiais e um pôster da época de eles rechaçando o acordo entre nazistas e soviéticos, que é ambos dando as mãos. Acho que não tem aqui, mas eu tenho essa foto que eu tirei lá. Mas enfim, e essa união de soviéticos e nazistas, ela foi providencial para que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. E inclusive o Japão, que era aliado da União Soviética, ele retraísse suas forças de acordo com o objetivo dos nazistas naquele momento. Então isso foi muito importante para a Segunda Guerra Mundial. E outra coisa,
geralmente até falam do pacto de não agressão Ribbentrop-Molotov, mas não falam de um outro pacto que foi assinado na cidade de Brest, na Polônia, onde aconteceu uma parada militar em conjunto, nazistas e soviéticas lado a lado. Tem fotos, tem documentos, tem vídeos, tem inclusive fotos dos símbolos juntos, do comunista e dos nazistas. Naquele momento, eles assinaram um segundo pacto de não agressão que tinha mais algumas cláusulas secretas em relação às anexações que seriam feitas pela União Soviética e pelos nazistas. Depois que o Hitler pirou e resolveu, porque o objetivo dele sempre foi acabar com os comunistas, principalmente porque ele via nos comunistas uma ameaça, uma afronta muito grande ao seu poder. O tipo de socialismo que ele queria era diferente do tipo de socialismo dos marxistas. E cabe dizer também que muita gente fala assim, mas se ele era socialista, ele era de esquerda? Hoje em dia, no contexto histórico, ele poderia ser colocado à esquerda. Na época, até mesmo nos próprios escritos do Mussolini e do Hitler, eles se colocavam à direita, porque a direita naquele momento era tudo que não fosse marxista, tá? Então, o contexto político histórico da época jogava eles para a direita, mas é muito mais fácil e muito mais acurado a gente falar de coletivismo e individualismo do que a gente falar de esquerda e direita, porque senão acontece esses problemas de interpretação de acordo com o contexto histórico da época. E aí fala assim, não, mas como era direita, então eu rejeito. Se eu sou de esquerda, eu rejeito as doutrinas de direita do século XX que deram errado, que são fascismo e nazismo. Mas na realidade, muitas das coisas propostas, principalmente econômicas dos fascistas e dos nazistas, os socialistas e os comunistas achariam bacana. Mas aí eles assinaram esse segundo pacto de não agressão, fizeram um desfile militar em conjunto na cidade de Brest, na Polônia, e a partir disso o Stalin entendeu que ele não deveria atacar e, inclusive, como eu falei antes, ele passou a mensagem para os comunistas de outros locais. Os comunistas sempre foram muito internacionais, né? Com organizações internacionais muito bem regidas e administradas e organizadas, para não falar mais mal do Hitler e dos nazistas. Mas aí o Hitler invadiu a Rússia, e aí a Rússia acabou fazendo aliança com a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, e ajudou a derrotar os alemães. E aí, por causa desse detalhe, desse período, desse recorte da história, se justifica que os comunistas foram derrotados. Aliás, os comunistas derrotaram os nazistas porque eles são completamente opostos ou completamente diferentes, ou porque eles rechaçavam a ideia dos campos de concentração e etc, etc. Mas isso não é uma verdade. A Segunda Guerra Mundial talvez não teria nem acontecido se não fosse pela colaboração prévia de ambos. E aí, quando o Hitler foi derrotado, o que aconteceu? O Stalin determinou naquele acordo na Conferência de Yalta, que aconteceu há 77 anos atrás, em 1945, um pouco antes deles ganharem a última batalha e acabar com os nazistas, de que depois da guerra ganha, eles fariam uma divisão da Europa com a influência e organização dos países que tinham ganho a guerra. Então teria lá os franceses, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética ainda ficou responsável pela maior parte do leste europeu. O Churchill era um ferrenho anticomunista e ele ficou se sentindo muito mal com o fato de a União Soviética estar exercendo domínio e ocupação nesses países do leste europeu. O objetivo do Churchill era uma outra guerra contra os comunistas, contra Stalin. Só que ele acabou perdendo a eleição para o Partido Trabalhista, e esse plano era o plano chamado Plano Unthinkable, plano impensável, que era uma coisa totalmente de segredo, né, porque não poderiam falar sobre isso, e os conselheiros dele disseram, olha, a gente pode ter muitos problemas nisso, porque a gente já teve conquistas muito boas, vamos ter conquistas muito boas com a queda dos nazistas, e mais uma guerra, estender essa guerra pode ser um problema. Mas o objetivo do Churchill, inicialmente, era continuar a guerra e se virar contra os soviéticos. Até porque ele tinha um carinho muito grande pela Polônia, que foi um povo
oprimido dos dois lados e que lutou bravamente contra os nazistas. Só que aí acabou a guerra, o que aconteceu? A União Soviética ficou responsável por essa parte da Europa. E eu sempre repito essa frase, que é do primeiro-ministro da Polônia, e ele falou uma coisa muito, muito séria. A tragédia para a Europa Ocidental acabou em 1945. Para nós, ela estava só começando. Não é à toa que o parlamento polonês, o parlamento da Estônia, da Letônia, da Lituânia, não é por acaso que eles equipararam os símbolos nazismo e comunismo. Eles não equiparam as doutrinas, dizendo que elas são a mesma coisa ou que elas estão baseadas exatamente nas mesmas premissas. Mas eles sofreram a opressão de ambos os lados e nos museus, volto a reforçar isso, em todos os museus do leste europeu que eu fui, olha que não foram poucos, eles dizem que o comunismo foi pior que o nazismo. Isso significa que a doutrina do nazismo, ela não é uma coisa absurda, que a ideia de uma raça pura é uma coisa absurda, que as máquinas de morte que eles fizeram com os campos de extermínio é uma coisa absurda? Não, gente, não é isso. Mas por que eles falam que foi pior? Porque ficou por muito mais tempo e oprimiu eles muito mais tempo e causou muito mais mortes e causou muito mais problemas. Até hoje, a mentalidade do leste europeu, ela tem problemas, a cultura do leste europeu de medo, de frustração, problemas econômicos, é herdada da época que os soviéticos os ocupavam. Então houve 5 anos de ocupação nazista e 51 anos de ocupação soviética, considerando a primeira, que foi de 4 anos, e depois foi de 4 anos? Foi de 6 anos, e a segunda que foi de 40 e a de 5 anos a primeira e de 46 anos a segunda. Então, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, os soviéticos ficaram no leste europeu, inclusive stalinizando os países, suprimindo suas tradições, culturas, a religião, a língua. Quando eu fui para o leste europeu, eu falo russo um pouco, né, o básico. E lá, em alguns locais, é mais fácil se comunicar em russo do que em inglês, principalmente com os mais velhos. E eu perguntei, né, como é que era isso, se eles se preocupavam com isso e tal, e eles falavam, olha, a única forma, você falar russo aqui não é um problema, porque eles sabem que você não é russa. Eles sabem que, né, pelo sotaque e tal, eu falo muito mal russo, falo russo bem a boca, eles sabem, então não tem problema e eles vão conseguir comunicar com você tranquilo. Agora, um russo indo lá, um russo mesmo, hoje, 2022, indo lá e falando russo, eles ainda se acanham. A cultura, a forma de se relacionar pessoal, ela mudou por causa da ocupação dos soviéticos. Não tem como você ignorar isso. Então essa ideia de você falar que, não, a gente tem que rechaçar o nazismo e o comunismo tudo bem porque é em nome da igualdade, meu pau de óculos. Depois do que eu vi no leste europeu, das coisas que me contaram, das histórias dos voluntários que estavam lá, dos guias, dos livros que tem aqui, eu visitei as prisões, as câmaras de tortura, eu fui ver os campos de concentração de trabalho forçado, como funcionavam, porque os gulags eram isso, campos de trabalho forçado, que eram feitos inclusive não só porque eles queriam colocar, construir coisas, mas essa era a forma de você punir as pessoas que fossem contra o ditador e a sua doutrina. Então não é possível você ter liberdade de expressão, você não tem liberdade de escolha, você não tem liberdade religiosa, você não tem liberdade de nada, nem a sua vida é sua. E, aliás, no Manifesto do Partido Comunista, volto a dizer, tá escrito aqui que eles querem abolir a família. E o objetivo deles é o seguinte, é distorcer o conceito de família, de democracia, de liberdade e de justiça. Como? Dizendo que o que eles querem não é a abolição da família per se, mas a abolição da burguesia. Eles entendem que os pais exploram os filhos dentro de um sistema burguês. Isso quer dizer o quê? Que o Estado vai ser dono das crianças. Então o pai ou a mãe não educam as crianças. Quem educa é o Estado. E o pai ou a mãe não tem nenhuma gerência sobre seus filhos. Quem tem é o Estado. A mesma coisa. Não, mas vocês falam que a gente quer abolir a liberdade, mas vocês só têm a liberdade burguesa. E por isso eles falam que eles têm que fazer a supressão desse sentimento burguês a partir da abolição da propriedade privada.
Não, mas a gente não quer abolir a propriedade privada, a gente quer abolir a propriedade burguesa. Então eles sempre dão um jeito de distorcer para dizer que não é bem assim, não é assim tão ruim. É a mesma coisa quando foram perguntar pro Fidel, numa entrevista que ele deu em 1959 numa TV americana. Você não fuzilou pessoas? Ah, não muitos, alguns. Quem é meu aluno aqui, que eu tô vendo alguns, já sabem que vídeo que eu tô falando da aula de Cuba. E ele fala, não foram muitos não, foram alguns criminosos só. Mas não tinha tribunal, não tinha lei, era tribunal revolucionário. Por que será? Por que será? O que houve com a minha voz? Eu tô rouca, já faz um tempo. Por que será que todas as doutrinas, todas as ditaduras socialistas que vieram por meio do estudo e da aplicação do marxismo aconteceu a mesma coisa? Por que será? Não é meio estranho? É coincidência só? É uma ideologia tão bacana, é uma ideologia tão legal, é uma coisa sobre igualdade, é sobre pensar nos mais pobres. Na realidade não, na realidade ele faz parecer com que seja isso, mas o que ele quer é uma supressão de tudo que for liberdade, em todos os aspectos civis, sociais, econômicos, whatever. É isso que o marxismo faz, ele já nasce com esse objetivo. E aí o que aconteceu? O Marx, ele imaginava que a única forma de você fazer a revolução fosse por meio de uma ditadura, né, do proletariado, por meio da violência. Beleza. Aí, o que aconteceu? O resto do mundo estava bombando, segunda revolução industrial, melhora da vida, da qualidade de vida, as pessoas estavam felizes, melhorando de vida, seus filhos estudando mais, eles trabalhando menos. Ainda era uma vida muito difícil comparativamente com o que a gente conhece hoje. Mas na época houve uma ascensão muito grande, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa e nos Estados Unidos. E aí os socialistas imaginavam o seguinte: o que aconteceu? Por que será que as pessoas não apoiaram uma revolução socialista? Por que elas não estão aqui junto conosco na nossa luta? Por que vocês não estão, fazendo a luta com a gente? E aí alguns filósofos começaram a revisar o trabalho do Marx, os chamados revisionistas, assim, e falar assim: olha, na realidade a gente precisa voltar para o original e resgatar o materialismo do que está sendo falado aqui e não suprimir a filosofia marxista. E por meio desses estudos, eles começaram a entender que a revolução ela não ia funcionar se fosse de maneira violenta. Ela teria que funcionar de outras formas, por meio de uma conscientização de classe, que eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, e aí a pessoa iria entender que ela precisaria se juntar aos socialistas para suprimir aquilo que era considerado uma coisa ruim, que era o capitalismo. Pois bem, vieram em 1930 os neomarxistas, que influenciaram muito o pessoal da escola de Frankfurt e o Gramsci também, antes da escola de Frankfurt, o Gramsci na Itália. Quando você pega o estudo desses neomarxistas, Lukács e Korsch, e pega o Gramsci, eles entendem, finalmente, que a grande forma de fazer essa revolução é por meio da cultura, que é o tal do marxismo cultural, que tanta gente fala que é uma conspiração. Mas não é, porque eles próprios falavam assim. Eles próprios cunharam este termo. Alguém falando de Marcuse, exatamente. É esse pessoal aí mesmo que vale muito vocês estudarem também. E aí o que aconteceu? Então agora, em vez da gente impor e a gente bater nas pessoas e a gente falar para elas, vocês têm que ser assim e tal, como é uma ideologia antinatural, e eu digo que é antinatural porque todo ser humano, ele tem, por natureza, vontade de crescer, de melhorar de vida, de proteger seus filhos, sua família, de dar uma condição melhor para as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que estão próximas de você. E o marxismo, ele fala que você tem que ficar na média. Ele faz até ele dá um exemplo, assim, muito bizarro sobre como que seria numa fábrica, o que seria o trabalho social, que você coloca as pessoas na média, uma coisa assim bizarra. Mas, como eu falei, o objetivo aqui não é me aprofundar na parte econômica. Quem quiser se aprofundar na parte econômica, faz meu curso quando abrir a 6ª turma.
Mas enfim, e esses neomarxistas, entendendo que a revolução ela viria por meio do aparelhamento das instituições, da mídia, das artes, da cultura, isso faria com que os proletários criassem uma consciência de classe e por isso entendessem que a única forma de eles se libertarem daquelas amarras capitalistas, lembrando que as amarras capitalistas estavam fazendo com que eles tivessem mais renda, mais tempo, mais saúde, mais longevidade, mais tudo, que era o que aconteceu em toda a Europa, enquanto a Europa Oriental estava ali totalmente estagnada, atrasada e retrógrada com o domínio soviético. Então, assim, por que será que eles não se juntaram a nós? Ah, porque eles estavam lá colhendo os frutos, né? Os frutos que foram mostrados para a burguesia. Poxa, então a gente tem que explicar para eles que na realidade eles não querem isso, não. Eles não querem essa melhora de vida e gastar dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar, etc. Tudo isso é uma forma do capitalismo te enganar. O capitalismo está mudando a sua essência. Então, o que eles diziam? Que a hegemonia era burguesa. Que a hegemonia da sociedade era burguesa. E aí teria que se trocar por uma hegemonia proletária. Com essa cabeça revolucionária, essa consciência revolucionária. Então, hoje, quando você vê o pessoal rico falando mal do capitalismo, o que eu escuto? Ah, mas ele, tudo bem ele ser rico, ele tem consciência de classe. É isso que eu escuto. Só que o que é essa consciência de classe? É você falar para as pessoas que elas têm, quando elas são ricas ou quando elas ganham dinheiro, quando elas trabalham, quando elas compram uma bolsa, elas vão para uma viagem, elas compram um computador melhor, que elas estão deixando outras pessoas mais pobres, que desigualdade é um problema e não uma pobreza. Você vai desinformando as pessoas e criando um estado mental coletivo de que aquilo tudo é um problema. E que você precisa cada vez mais colocar o poder na mão de pessoas que são melhores que nós, que são melhores que o povo, para tomar decisões por nós. O que era o nazismo na sua concepção? Uma sociedade totalitária, com uma elite tecnocrática. Foi isso que aquele primeiro Henri de Saint-Simon, primeiro socialista conhecido lá em 1800, dizia. E isso que influenciou as bases do nazismo também, uma elite tecnocrática que pudesse comandar as pessoas que eram muito burras para fazer as suas próprias decisões. Então, olha que coisa interessante quando você começa a comparar o que querem os neomarxistas e esse pessoal que já fez, né? Esse trabalho já foi muito bem feito no mundo todo, e se infiltrou em tudo, nas artes, na cultura, na mídia, na educação, nas instituições, no judiciário. Então, hoje, quando você vê uma pessoa assim aqui no Brasil, no judiciário, aí ela vai lá olhar as leis. Isso aconteceu no caso da XP, inclusive eu dei esse exemplo no curso. A promotora foi lá e viu o processo contra a XP do negócio da diversidade lá. Não tem nenhuma lei no Brasil, nenhum lugar do mundo que diga que você tem que ter um mínimo de pessoas com diversidade específica, não tem isso. Mas ela é uma ativista com consciência social, consciência de classe dentro do judiciário. Então ela quer, com a caneta dela, falar assim, não, essa lei não existe, mas eu acho que tem que ser sim mais diverso. Então ela fez um parecer bizarro que não tem nada a ver com a lei, nada a ver, porque ela quer ser uma ativista com consciência de classe. Isso aconteceu também em outros regimes totalitários, de outras formas. Então, na realidade, como eu venho falando para vocês aqui, sempre os regimes totalitários, aqueles regimes coletivistas, a ideia coletivista, a supressão do indivíduo, do direito individual, do direito à liberdade, quando você distorce os conceitos de democracia, de liberdade, de justiça, na realidade você está indo em caminhos, embora cada um com uma premissa diferente, muito parecidas com todos os regimes totalitários que aconteceram no século XX e que deveriam ser igualmente rechaçados. Esse é o ponto. Estamos com 50 segundos para acabar a live. Eu acho que ainda tem algumas coisas pra gente falar, então eu vou salvar essa e a gente começa a segunda. Pode ser? A gente começa a segunda live? Já vou, gente. Vou encerrar essa aqui, tá bom? Segura aí, espero vocês de volta. Estamos com quase 2.000 pessoas aqui, quero todo mundo de volta, tá? Até daqui a pouco.